Pesquisa do governo Lula. Pesquisa Lula, aqui a gente gosta de pesquisa e gosta de trazer isso para o inscrito do canal, para você ficar por dentro, ficar atualizado. A pesquisa da Atlas Intel, a Atlas é a que mais tem acertado aqui, mais tem acertado em todas as pesquisas aí, mas disparado é o melhor instituto para avaliação, melhor Instituto Atlas. A nova pesquisa mantém o viés de baixa do presidente Lula, basicamente, ele deu uma melhoradinha, mas continua com o seu viés de baixa no geral. No entanto, a pesquisa não foi ruim para o Luiz Inácio. Não foi ruim, não. Tendo em vista que as últimas notícias, aí o mês inteiro, pega o último mês, as notícias negativas do governo Lula estão explodindo na rede, sem responsabilidade fiscal, o alinhamento quase que automático às autocracias, como regimes do Putin, passando pano para terrorista do Hamas, sob o pretexto de defender povos palestinos, toda sorte de notícia negativa, tomando paulada no Congresso, muito, taxou a gente, taxou os pobres, aumentou tributos, teve a enchente do Rio Grande do Sul e essa enchente, a atuação do governo federal, meio que salvou o Lula, viu? Pelos números da pesquisa aqui. Foram nada bons para o governo, mas muito longe de ser catastrófica como vinha se desenhando o cenário. A direita com um monte de fake que distribuíram em relação às enchentes do Rio Grande do Sul, xingando o exército, xingando todo mundo que estava lá para ajudar, a despeito das ações do governo federal, o povo gaúcho, a população brasileira, reconheceu o trabalho do governo federal, pelo menos é isso que mostram os números aqui, estão mostrando isso aqui. E aqui a gente se atém aos fatos. Vamos ater aos fatos, aos números da pesquisa e vamos bater um papo sobre ela. Aqui não é torcida, que a gente não faz conteúdo direcionado, nem para lulopetista e nem para bolsonarista. Aqui não é torcida, aqui a gente respeita os fatos, aquilo que está posto aí no debate público. E pesquisa é uma tendência que é uma fotografia do momento e acusa certas tendências. Vamos à pesquisa do governo do Luiz Inácio. Não é nada bom, mas está muito longe de ser catastrófico, não. Não sela o destino do Luiz Inácio, não. Algumas vezes vou ter que trocar os óculos aqui, que não estou mais lendo nem de óculos, né? Nem de óculos. A primeira pergunta é a aprovação do governo Lula. A aprovação, grosso modo, você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula? A aprovação ficou em 50,8%. 50,8%. Eu achei que ele já teria cruzado, feito o X aí. Eu achei que nessa pesquisa a aprovação dele estaria mais baixa, mas 50,8%, mais ou menos o número que ele tinha antes ali. E o desaprova? 45% desaprova o governo Lula. É bastante também. Não sei, 4%. Agora nós vamos, nessa aprovação do governo Lula, nós vamos mostrar a série temporal. O Lula começou em janeiro de 23, vou trocar o óculos aqui para facilitar a minha vida aqui, cara. O Lula começou em janeiro de 23, nessa série temporal, medida pelo Instituto, com 51% de aprovação, 51%. O seu nível mais alto de aprovação, em 53%, foi em julho de 23. Importante você ver. Então ele começou o governo com 51, em julho ele estava com 53. Foi o mais alto índice de aprovação do governo Lula. E agora ele está com 51 pontos. Notem, ele está exatamente igual como começou o mandato, então não foi nada catastrófico para o governo Lula. Está igual como terminou, como iniciou o mandato, depois de 2 anos. E a desaprovação, essa deu uma crescida. Ela começou em 42 pontos. 42 pontos. E o índice mais alto de desaprovação foi a 47 pontos em novembro. Em novembro, o Lula teve seu pior índice de desaprovação, 47 pontos. E agora,
ele está com 45 pontos, ele baixou. Ele estava na última com 46, está com 45, para vocês verem que foi ruim, não são números nada bons, mas muito longe de ser catastrófico para o governo Lula. Agora, nesse índice de aprovação ali do governo Lula, vocês verão que a região sul, em função da tragédia e em função de um monte de bobajada que a direita bolsonarista espalhou nas redes, muita mentira, xingando exército, xingando bombeiro, mentindo pra caramba contra as instituições de Estado, isso favoreceu o presidente Lula, favoreceu o Luiz Inácio, favoreceu muito o Luiz Inácio, muito mesmo. Vamos fazer a radiografia dessa aprovação, por gênero e por região, e por idade também. Por gênero, homem e mulher, aprovam isso, 41 homens, 41 pontos. 41% dos homens aprovam o governo Lula. E as mulheres? As mulheres dão de lavada, aprovando muito o governo Lula, 58,6%. 58,6%. E o desaprovo? Os homens têm maior desaprovação, 55,4%. E a desaprovação das mulheres, 36,4%. As mulheres são a maior parte do eleitorado, tem mais homem do que mulher. Isso foi no geral. Por idade, a aprovação do governo Lula no segmento mais novo, 16 a 24 anos, está em 57,8%, é muita gente. O segmento mais novo das mulheres aprova o Lula. E desaprovam apenas 32,9%. Entre as idades de 25 anos e 34, a desaprovação nessa faixa etária, a desaprovação é de 45 pontos. E a aprovação também é alta. Eu achei que nessa faixa etária, aí que o cara está no mercado de trabalho, está produzindo bastante, correndo atrás da máquina, 52,1%. É a aprovação, bastante alto, bastante alto. No segmento de 35 a 44 anos de idade, a aprovação ela caiu para 50,3 pontos. É bastante alta também, não é nada, metade desse segmento etário aprova o Lula. E a desaprovação, 47,8%. Nessa faixa etária, entre 35 e 44 anos, dá mais ou menos um empate técnico. E o empate técnico mais ou menos se mantém na faixa etária de 45 a 59 anos de idade. Aprovam o governo Lula em 47,8% e desaprovam 43,7%. Basicamente ficou muito próximo da última faixa etária. E no segmento mais velho, o Lula deu uma baixada. 47,2% aprovam e 50,3% desaprovam. É em função do aposentado, né? Esse segmento a mais aposentado. E a aposentadoria hoje não compra nada no mercado, essa é a verdade. Compra nada. Agora vamos por região. Aí por região vocês vão ver que deu uma mudada. O Centro-Oeste ficou muito contra o governo Lula, virou a região mais antipetista do Brasil, Centro-Oeste. E a região Sul mudou. A região Sul passou a aprovar mais do que desaprovar. Na região Norte, a aprovação do governo Lula está em 49,2 pontos e a desaprovação 43,7 pontos. Na região Sudeste, a aprovação ficou em 43,1 pontos e a desaprovação 51,6 pontos. Então, na região Sudeste, o Lula é mais desaprovado aí por 51% da população e aprovado por 43%. Dá uns 8 pontos de diferença aí. A região Nordeste continua segurando aí o governo PT. A aprovação é gigantesca, 67,9%. 68% da população do Nordeste aprova o governo Lula. E a desaprovação do Nordeste é baixíssima, 29%, 29,9%, 30%, arredondando aí, 30% do Nordeste desaprova o governo do Lula e 68% aprova o governo Lula. Na região
Centro-Oeste. A região Centro-Oeste se caracteriza, teve uma mudança agora de cenário. A região majoritariamente do agro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Tocantins, aquela região onde o agro é muito forte. É a região mais antipetista do Brasil, o Centro-Oeste. Aprova o governo Lula na região Centro-Oeste apenas 31%. O Centro-Oeste substituiu a região Sul. É a região mais antipetista do Brasil. E desaprova o governo Lula 59,5%. Apenas 59,5%. Aliás, apenas não. É um número gigantesco. Quase 60% da região Centro-Oeste, a região do agro, onde o agro é predominante, é anti-Lula, é anti-PT. Deu uma compensada porque na região sul, que era majoritariamente desaprovava o governo Lula, em função das fake news bolsonaristas, o governo conseguiu uma reversão. Conseguiu uma reversão na região sul, isso é importante para o mapa de votos lá na frente do PT. A aprovação do governo Lula passou a ficar em 50,5% na região sul. Era a região mais antipetista do Brasil. Essa foi substituída pelo Centro-Oeste. Agora a região sul está aprovando o presidente Lula muito em função do trabalho que o governo federal fez na região sul e muito em função das enormes, né, mentiras aí que o bolsonarismo difundiu nas redes a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. Refletiu positivamente para o governo Lula. Então essa história de ficar mentindo aí na rede reflete positivamente quando se vem desmentindo as mentiras, de aquelas mentiras óbvias, ridículas do bolsonarismo, refletiu positivamente para o governo Lula. É um tiro que saiu pela culatra. A região sul passou de ser a mais antipetista do Brasil e passou a aprovar o governo Lula em 50,5%. E a desaprovação caiu para 49,5%. Baixou bastante, viu? Era a região mais antipetista do país. Deixou de ser. Passou, o Centro-Oeste virou a mais antipetista. O nível por escolaridade basicamente bate aí com as regiões de escolaridade, né? A turma do ensino fundamental aprova em 57% e desaprova só em 36%. Quanto mais baixa, mais pobre a camada e mais voto o PT tem nas camadas mais baixas. A turma do ensino médio praticamente ficou no empate, 46,7% desaprova e 49,9% desaprova, e 46,7% aprovam, ou praticamente igual. E no ensino superior, aí dá uma diferença grande, 46,3% aprovam e desaprovam 51%. O Lula, ele continua, o PT tem menos aprovação nas camadas de ensino superior, se mantém constante, isso aí é uma constante desde o início, e muita aprovação nas camadas mais pobres, também é constante. E basicamente bate com a região Nordeste, bate, não grosso modo, né? A região Nordeste aprova o governo Lula lá em cima. Entre as faixas de salário, que aí bate basicamente com a parte de ensino. Quanto menos ganha, menos escolarizado, né? Para a parte de salário, até R$2.000, né? A menor faixa de renda aí. 64% aprovam e 30,7% desaprovam. Para você ver como a região Nordeste, a que ganha menos no Brasil, vou repetir para você da região Nordeste aqui. Aprova o governo Lula 63,1%. Não, 69,9%. Quase 70%. E desaprovam em torno de 29,9%, quase 30%. Basicamente bate com a parte que ganha menos capilé aí da sociedade. Entre R$2.000 e R$3.000, 45% aprovam e 48,9% desaprovam. À medida que a renda vai subindo, a desaprovação vai crescendo.
para você ter uma ideia, com renda até 5 mil, a desaprovação vai a 60. Com renda de 5 a 10 mil, a desaprovação vai a 50. Com renda acima de 10 mil, a desaprovação vai a 51%. Né? Então, a renda caminha muito com o PT. O PT, quanto mais gana o cara começa a ganhar, menos ele vota no PT. Quanto mais pobre, é uma característica do voto petista aí. Sempre foi essa característica, se mantém constante. E o Nordeste sempre foi o carro-chefe do PT. Também se mantém constante isso aí, se mantém constante. E por religião, hoje em dia, pessoal, eu não gosto muito disso, mas todo mundo mete religião no meio de tudo, e se você for depurar isso aí, é só bobagem, barbaridade. No segmento católico, aprovam 58,1%. No segmento evangélico, 29,6%. Olha a disparidade entre católicos e evangélicos. Os católicos desaprovam em 38,9% e os evangélicos desaprovam em 64,3%. É muita coisa, viu? É muita coisa. Então, basicamente, não foi um desastre para o governo federal, essa pesquisa. Não foi um desastre. Agora, como você avalia no governo Lula aquelas notinhas, ótimo e bom, ruim e péssimo e irregular? Ótimo e bom teve 42,9%. É bastante coisa. Ficou na mesma praticamente. E o ruim e péssimo 40,9%. Está dentro da margem, está tecnicamente empatado, né? Metade do Brasil é mais ou menos como acabou a eleição. Metade acha que é bom e metade acha que é ruim, né? A série histórica ali, em janeiro de 23, o Lula começou com 38% de avaliação negativa e 41% de avaliação positiva. A melhor avaliação positiva do Lula se deu no mês de setembro de 23 com 44%. Se deu no mês de abril de 23 com 45%. Agora o Lula está com 43%. Ele cresceu 2 pontos em relação ao início do governo. Por isso que eu digo, a mudança que ocorreu na região sul, em função das fakes bolsonaristas, o bolsonarismo sempre alimenta o PT. Sempre alimenta. Quando o PT está mortinho, vem o bolsonarismo e dá um gás no PT. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Em 18 o PT estava morto. Aí os eleitos aí das selfies aí do bolsonarismo inflaram o PT e o Bolsonaro trouxe o PT de volta. Essa é a verdade. O Lula, quando começou o governo, estava com 41 pontos positivos. Ele agora, em função, essa pesquisa mede a atuação no Rio Grande do Sul. Em função das fakes bolsonaristas, o Lula cresceu 2 pontos em relação ao seu início do governo. Está com 43 pontos. Ele saiu de 38 para 43. A última medição, que foi de março, ele estava com 38 pontos e descendo. Ele conseguiu, em função vou repetir aqui para você gravar isso aí e entrar na sua cachola. Em função das fakes bolsonaristas, ele saiu de 38 para 43 pontos, em função das mentiras produzidas pelo bolsonarismo na enchente, na tragédia do Rio Grande do Sul. O governo federal foi bem e o bolsonarismo inflou o PT. Foi para 43 pontos. Aumentou 2 pontos em relação ao seu início do governo. E quando ele começou o governo, ele estava com 38 pontos negativos. Depois de 2 anos, ele está com 41 pontos negativos. O seu maior índice negativo foi a 45 pontos em novembro de 23. Então, ele tem se mantido resiliente aí. Subiu um pouco sua avaliação negativa em relação ao início do seu governo e subiu a sua avaliação positiva também em relação ao início do governo. E em relação à última medição, ele teve um crescimento muito significativo. Ele saiu de 38 pontos de avaliação positiva para 43 pontos agora de avaliação positiva. Isso graças ao bolsonarismo e às suas mentiras ali. O bolsonarismo sempre dá um gás no PT, cara. Quando o PT está embaixo, o bolsonarismo dá um gás.
É sempre assim. O PT agora estava apanhando por causa da economia, taxou, aumentou tributo, estava em baixa no Congresso dando cacetada, e veio o bolsonarismo e discute, que não vai aprovar nunca isso aí, é só para lacrar nas redes, veio discutir uma matéria já consolidada, que é o aborto. O aborto está consolidado no Brasil desde 1940, ninguém mais mexe nisso aí, está bem ajustado, bem consolidado. O bolsonarismo quis tirar 11 na prova e inflou o governo Lula. Deu o que estava morto, só tomando paulado o governo Lula, só tomando cacetada. E aí vem o bolsonarismo com uma discussão toda torta sobre aborto. Resultado, encheu a Paulista aí, apavorado, deu uma bandeira pro PT. O bolsonarismo é assim, quando o PT tá embaixo, ele vem e infla o petismo. Te mostrei isso agora na pesquisa. O PT com 38 pontos foi a 43 pontos. Foi a 43 pontos. Graças aos imbecis bolsonaristas que mentiram aí durante a tragédia do Rio Grande do Sul, só de fakes. Saiu o PT, cresceu na pesquisa. O governo Lula cresceu na pesquisa graças às fakes bolsonaristas. Agora, PT mortinho, apanhando ali da irresponsabilidade fiscal, um governo perdulário, aumentando o tributo, preço do supermercado lá na caixa prego, veio o bolsonarismo discutir aborto, uma matéria consolidada que não tem nenhuma possibilidade de caminhar isso no Senado. Resultado, dá uma bandeira para o PT. Quando o PT está embaixo, vem o bolsonarismo e salva o PT sempre. Desde 18 o PT estava mortinho depois das eleições. Veio o Bolsonaro e seus jumentos aí, inflaram o PT ganhou a eleição. É impressionante como o bolsonarismo infla o PT. É impressionante, cara. E esses idiotas não aprendem. Tem as pesquisas, aí ele fala, não gosto de pesquisa, eu gosto de data-povo. E aí perde a eleição, aí arranja uma fake aí. Ai, foi fraude. Fraude, meu irmão. Fraude. Tá de sacanagem. Por que não pediu? Então vamos considerar toda eleição fraudulenta, o Valdemar. Não! Meus 99 deputados, não. Esses votaram direitinho. É uma piada de mau gosto do caramba, né, cara? Agora, nessa avaliação do governo Lula, vamos por gênero. Os homens, ótimo ou bom, 35,4. As mulheres, 49. O Lula tem uma aprovação, o governo Lula tem uma aprovação muito grande no eleitorado feminino. Os homens avaliam negativamente, ruim ou péssimo. Do meio eu estou pulando aqui. 50% dos homens acham o governo Lula uma droga. E as mulheres, 31,3%. As mulheres, vou lembrar você, meu irmão, minha irmã, você inscrito, são a maior parte do eleitorado. Mulheres. Por idade, basicamente se replica a avaliação geral do governo. Entre o segmento mais novo, 16 a 24, acham bom 48,7% e acham ruim 23,9%. Pequenininha a desaprovação nos mais jovens. Entre 25 anos e 34 anos, 43,4% acham bom e 41,9% acham ruim, basicamente um empate técnico. Entre 35 e 44 anos, acham bom 38,6% e acham ruim 41,5%, muito próximo da outra faixa etária, muito pouco. Entre 45 e 59 anos de idade, o cara tá no auge de ganhar grana aí, 43,8% acha bom e ruim 41,7%. Notem que de 25 a 59, basicamente os números são iguais, com uma leve preferência pela desaprovação, viu? A desaprovação está ganhando um pouquinho. No segmento mais velho, aí tem uma mudança de percepção das pesquisas, tem uma mudança, o segmento mais velho outrora desaprovava menos o governo Lula, né? Agora desaprova mais. O índice de aprovação no segmento acima de 60 anos de idade está em 42%, acham que está legal. E acham que não está legal 47,6%. É o reflexo grosso modo, a maioria dos aposentados vive com um salário mínimo, 2 salários mínimos. Você vai hoje no mercado com 2 salários mínimos, isso aqui é economia pura e simples. Compra nada, né?
compra nada. Então a economia, esse segmento mais velho aqui, está sentindo muito porque o aposentado ele é indexado ao salário mínimo. Mesmo que o governo, e aí é um dos calcanhares de Aquiles desse governo, não tem nada a ver com pesquisa, né? Ele indexou o salário mínimo a ganhos reais, isso dá um desequilíbrio das contas públicas, aumenta juro, aumenta tudo da expectativa de inflação e corrói o salário mínimo. Mesmo ele tendo aumentado acima da inflação, não vai no mercado, não compra nada, né? Agora vamos por região, nesse ótimo bom, deve refletir a mesma coisa. Notem que a parte de região houve uma mudança importante que você inscrito não pode saber. A turma do canal tem 2 neurônios, está sempre na frente. Houve uma mudança. O segmento mais antipetista do Brasil era a região sul. Não é mais. Não é mais. A região centro-oeste passou a ser a mais antipetista do Brasil. Na região sul deu uma invertida. A aprovação é maior que a desaprovação. A região sul saiu da mais antipetista e passou a aprovar mais o governo Lula do que a desaprovação. Por que isso? Por conta das fakes na tragédia do Rio Grande do Sul. Esse é o resultado prático dos imbecis bolsonaristas, mentindo a rodo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Defesa Civil, do governo, mentindo sobre tudo na pandemia. Um nojo na tragédia do Rio Grande do Sul. Um nojento. Resultado, o governo Lula se beneficiou dessas mentiras do bolsonarismo. É impressionante como a direita bolsonarista presta sempre um desserviço ao Brasil. Só consegue ser maior quando ela junta com o petismo. Aí o estrago é gigantesco. Então, na região norte é isso. 46,8 contra 38,2. Na região sudeste, a aprovação é só 38,7% e a desaprovação 45,8%. A região nordeste, a aprovação é de 55,8%. Continua segurando o Luiz Inácio aí. E a desaprovação 27,4%. A desaprovação na região nordeste é bem baixa. O nordeste segurando o PT bastante, viu? Nordeste e as camadas mais pobres. Tradicionalmente é o voto do PT. Os mais pobres sempre votaram no PT, mantendo a sua base eleitoral. E o Nordeste sempre foi base eleitoral do PT. Quer ganhar do PT? A direita tem que falar melhor, conversar melhor com o segmento mais pobre, com os que ganham até 2 salários mínimos, até R$2.000, e fazer uma política efetiva que efetivamente mude o Nordeste. Caso contrário, o PT ganha a eleição. É complicado isso aí. O Nordeste, você não tem ideia de colégio eleitoral, o Nordeste inteiro, ele é igual, tem 25% do eleitorado. 25%. Junto com São Paulo, é o maior colégio eleitoral, os 2 maiores colégios. São Paulo também tem 25%, o Nordeste tem 25%. Só que São Paulo, um candidato de direita ganha lá de 5-4, quase que empate ali, né? Ou ganha de 5-3. No Nordeste, é 7-3, cara. E aí tira a diferença. Na região centro-oeste, a região mais antipetista do Brasil hoje, a aprovação, cara, olha o número da região centro-oeste, 22,8. A região centro-oeste é a região do agro. O agro, aqui é uma leitura muito clara, o agro está contra o governo Lula. Ponto. O Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal está contra o governo Lula. 22,8% só de aprovação. E a desaprovação, cara, foi para a estratosfera. 57 pontos. 57 pontos. Eu nem pedi para curtir aí, porque a direita é complicada. A gente que não faz conteúdo direcionado, a gente só se ferra, né? Petista não curte, bolsonarista quer mentira, também não curte. Aí o cara que não é petista nem bolsonarista é cheio de frescura para curtir. Então, puta que pariu, cara. É a vida de cão a gente produzir conteúdo decente aqui no YouTube. A região sul, olha só como caiu em função
Eu vou repetir para até você colar na sua cabeça. O bolsonarismo presta um desserviço à direita. Em função das mentiras da enchente, das fakes, xingando o exército, xingando marinha, xingando aeronáutica, mentindo sobre defesa civil, mentindo sobre tudo. Os nojentos mentiram sobre tudo. O Lula saiu de 38 pontos geral de aprovação, foi para 43, graças a essas mentiras fakes do bolsonarismo. O bolsonarismo infla o PT. Olha o que aconteceu na região sul. Essa pesquisa foi depois da tragédia. Ela capta o momento da tragédia. 37,9% dos gaúchos aprovam o governo Lula e desaprovam 45,9%. Ah, mas é muito pouco. Cara, era a região mais antipetista do Brasil. O Sul era a região mais antipetista do Brasil. Em função dos bolsonaristas, não é mais. Agora é o Centro-Oeste. Você viu como o bolsonarismo ele só produz zica para a direita. A direita tem que se livrar do bolsonarismo. A direita, se quiser governar e se quiser fazer política séria, tem que dar um pé no meio do bumbum do Bolsonaro e se livrar desses radicais amalucados e imbecilóides. É um fato isso aí. Os números todos indicam isso, cara. Ficam presos no bolsonarismo. Resultado, a direita está dando sobrevida ao PT. É simples assim. Olha agora, o pior momento do governo Lula, o Congresso deu-lhe umas cacetadas no governo Lula, que o governo perdeu a direção do Planalto. O Congresso arrebentando, a imprensa caindo de pau no governo Lula pela irresponsabilidade fiscal, caindo de pau mesmo. Os jornalistas, os grandes jornais massacrando, os editoriais pesados, porque o governo Lula não tem responsabilidade fiscal. Está sem responsabilidade fiscal. E está com baixa credibilidade na economia. Então, mesmo que os números de desemprego sejam baixos. Resultado. Aí, o governo Lula, no seu pior momento da rede, vem o bolsonarismo inflar o PT. Pegaram um projeto do aborto, matéria consolidada, o aborto. A direita brasileira, o Brasil, tirou 10 nessa matéria. 10. Uma prova vai até 10. Se você tira 10 na prova, não tem 11, meu irmão. Se você quiser tirar 11, você só vai perder nota. Então, a direita tirou 10 em 1940. Definiu a matéria do aborto. O Brasil é contrário ao aborto e pode-se praticar o aborto em 3 situações. Está consolidada, está pacificada. O Brasil é contrário ao aborto. Aí vem o estrume bolsonarista, o pastor de merda, de pastor não tem nada, aquele vagabundo, e faz uma discussão barata, uma discussão rasante sobre o tema que a direita já tirou 10, quis tirar 11 da prova, resultado encheu a Paulista. O PT sem nenhuma pauta, apanhando diuturnamente um mês inteiro nas redes, veio os cornos bolsonaristas e dão uma pauta pro PT. Resultado, PT pegou a bandeirinha, que ele não tinha nenhuma, estava apanhando do Globo ao Estadão, até a Folha de São Paulo, espancando o governo Lula na irresponsabilidade fiscal. Resultado, ele pegou a bandeirinha, encheu a Paulista, deu uma pauta pro PT. Resultado, 2 semanas só se fala de aborto, sendo que esse projeto desse pastor idiota, esse pastor imundo, imbecil, estrume, não tem nenhuma possibilidade de andar no Congresso, no Senado, não vai andar. Então era só para lacrar que ele botou. A direita já tinha tirado 10, a direita tirou 10 da matéria de aborto em 1940. Depois que você tira 10 na prova, meu irmão, você não vai tirar 11, porque ela não existe. Você, do 10, você só pode tirar 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Mas você tira 10 e fala, eu não estou satisfeito com o meu 10, mestre, eu quero mais. Aí aquele pastor imundo faz uma discussão que não vai passar no Congresso. O Pacheco até veio aqui. É que as pessoas não acompanham a política como a gente acompanha. A gente mostra tudo pro cara do canal. O Pacheco veio e falou, isso aí não vai andar no Congresso. Resultado, o PT, mesmo sabendo que não vai andar no Congresso, falou, opa, o bolsonarismo imbecil me deu essa bandeira e estão cacetando agora. Tá apanhando em tudo quanto é, apanhando, numa matéria que não vai alterar nada. Vai ser a mesma legislação de 1940. Você entendeu o grau de imbecilidade desses Bolsonaro? O Bolsonaro só elegeu o estrume, cara. Um salva-um. De 99 que ele elegeu,
Salva ali 2, 3, o resto, os 90, pode jogar no lixo, tampar, e nem os reciclados vão querer. Porque é só meme, cara, é só gente imbecil. Faz um desserviço para a direita. A direita tem que chutar logo o bolsonarismo. Tem que torcer. O Moraes, prende logo o Bolsonaro e tira logo do cenário. E aí vamos para frente. O governo Lula estava morto na rede, mortinho, cara. O bolsonarismo infla o Lula. O governo Lula estava com 38 pontos na pesquisa e descendo, 38 e descendo. Aí veio a tragédia no Rio Grande do Sul, o bolsonarismo imbecil, esses imbecis mentiram nas redes, xingaram o exército, só foi fake news, só fake. Era nojento ver a cobertura da tragédia, aqueles videozinhos nojentos dos bolsonaristas, gente abjeta. Resultado, o Lula sair de 38 pontos, vai a 43 pontos, graças ao bolsonarismo mentiroso das fakes. Ó o Lula agradecendo o bolsonarismo, ó o Luiz Inácio, valeu bolsonaristas, valeu, é isso aí. E a região sul, que era a mais antipetista do Brasil, mudou, porque a maioria não é imbecil, a maioria vê aqueles... Quem está trabalhando agora na enchente do Rio Grande do Sul, na tragédia do Rio Grande do Sul, o Exército continua lá, a Defesa Civil continua lá, a Marinha continua lá. E os fake news aí dos bolsonaristas, os imbecis bolsonaristas, esses já estão atrás de 8 likes aí. O gaúcho viu isso. O que aconteceu? A região mais antipetista do Brasil deixou de ser. O Lula ganhou pontos no Rio Grande do Sul, pontos importantes que vai fazer diferença na eleição de 26. Você vê como o bolsonarismo só presta desserviço à direita brasileira, cara. A direita, se quiser alguma coisa, tem que se livrar logo do bolsonarismo, né? Se livrar o quanto antes. Porque esses caras só produzem tragédias aí para a direita, viu? São uns imbecis de carteirinha. Não tem como defender. Desculpe aí, meu irmão, minha irmã. Não dá para defender, né? O nível... Vamos agora falar da avaliação do governo Lula por áreas temáticas. Eu confesso a vocês, não é a preferência do público, mas eu confesso a vocês que é a área que eu mais gosto, por área temática. Como é que o brasileiro está vendo o governo Lula por áreas temáticas? Como é que o brasileiro está enxergando o governo Lula por áreas temáticas? Então nós vamos... A pior avaliação do governo Lula são as políticas industriais e energéticas. A indústria. Mas a indústria do Brasil, ela é claudicante, é complicado esse segmento. Os produtos chineses afetam muito, o empresário brasileiro está acostumado com subsídio, o parque tecnológico ele é defasado. Então é a pior percepção, o povo viu direitinho. Então, apenas 11% dá ok nessa área para o governo federal. É a pior avaliação dele. E a avaliação ruim é mais de 36 pontos. A avaliação, a segunda maior, que eu achei que fosse a maior, não me surpreendeu essa parte de indústria, foi a parte de segurança pública. Apenas 13% eu acho que está bom. Não está bom, né? Obviamente não está bom. E 42% acho que está horroroso. Horroroso. Outro ponto que é muito mal avaliado do governo Lula, mas é uma má avaliação constante sempre do Brasil, cara. O Brasil é ruim para fazer negócio. É facilidade de negociação da carga tributária. O Brasil é complicado. Carga tributária lá em cima e há muitos anos não se baixa a carga tributária. 13 pontos positivos e mais de 30 pontos negativos. Aonde o governo Lula vai mal, vai bem agora pelos olhos do público. Investimentos de infraestrutura. 33% da população brasileira acha que o governo vai bem em infraestrutura, vai bem. E 32% acha que não. Dá um empate aí, mas metade acha que vai bem. E a outra metade acha que vai não, muito igual à eleição. Eu acho que está um pouco melhor, a minha opinião é que a infraestrutura está melhor. O governo anterior investia menos que o governo do Luiz Inácio aí. Redução da pobreza, 33% dizem que está legal, contra 41% que não está. Eu fico nos 41%. Eu acho que o número da pobreza, a gente, enquanto não corrigirmos as distorções na carga tributária, a gente não vai ter diminuição da pobreza. Eu fico nos
que acha que não está legal, nos 41 pontos. Mas vou ficar no que não está legal em todos os governos dessa avaliação, porque tem que mudar a concepção de tributar no Brasil. O Brasil tributa consumo e eu tenho certeza que tem que tributar renda. Enquanto se tributar consumo, o Brasil vai ter, independentemente do governo de direita ou de esquerda, o Brasil vai ter esses crescimentos de voo de galinha, 2%, 1%, cresceu muito, 3%, quando que o Brasil precisa de crescimento acima de 5%. Mas isso só vai acontecer quando o brasileiro tomar vergonha na cara, peitar os congressistas e quase que obrigar os congressistas e o governo de plantão, e quase que obrigar a tributar a renda, não tributar consumo. Está longe essa discussão de ocorrer. Portanto, a desigualdade social no Brasil ela tende a aumentar. Sempre o rico mais rico e o pobre mais pobre. Isso é um fato. Pode ser com direita, pode ser com esquerda, pode ser com centro, pode ser com marciano, pode ser com cara de outra galáxia, pode ser com tudo. Enquanto nós tributarmos consumo, Brasil não cresce. Bom, desigualdade social ela só aumenta. Então, o governo Lula vai bem nessas duas áreas. A outra é direitos humanos, igualdade racial. Aí eu acho que tem muita papagaiada, muita propaganda e pouca ação. O desempenho comparativo. Eu sou daqueles que acho que o Lula é uma droga, faz um governo muito ruim, né? Em alguns aspectos. Até vai quando a gente olha a comparação com o governo anterior. E o governo Bolsonaro, eu acho que não deixou nenhum legado para esse país. O melhor dos últimos 3 governos foi o governo Temer. Eu sou dessa opinião. O Temer deixou legado para esse país. O Bolsonaro deixou 0 de legado para o país e o Lula acho que vai deixar 0 também. Em comparação com o governo anterior, como a população vê comparando o governo Lula com o governo Bolsonaro. Importante isso aí para você. Tá? Redução da pobreza e políticas sociais. A população vê com 54% favorável ao governo Lula e 49% do Bolsonaro. Em todas as comparações aí, eu vou ler os itens para você. Redução da pobreza e políticas sociais, facilidade para a negociação da carga tributária, investimentos em infraestrutura, direitos humanos, meio ambiente, turismo, educação, agricultura, relações internacionais, saúde, segurança pública, política industriais e energética, justiça e combate à corrupção, moradia e urbanização de favela, responsabilidade fiscal, controle de gastos, transporte, estradas e aeroportos. Em todos esses itens, todos eles, o governo anterior, o governo Bolsonaro, pelos olhos da população, quando eu digo que o Bolsonaro não deixou nenhum legado, é isso aqui. Pelos olhos da população, em todos esses itens que eu li vou até contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, em 16 itens, o governo Bolsonaro, pela percepção da população, só passa em 3. Então, em 13 itens dos 16, a percepção da população que está melhor que o governo Bolsonaro. Você vê a draga que nós estamos. Só em justiça e combate à corrupção, aí dá um empate até 42% para 43% lá, favorável ao Bolsonaro. Quando, na verdade, eu acho que o PT corrompeu lá atrás, o Bolsonaro matou a Lava Jato e o PT agora ressuscita os integrantes da corrupção anterior. Portanto, o Brasil regrediu muito nesse aspecto, graças ao governo Bolsonaro. Está empate, mas ele ganha por um pontinho, hein? Está na margem de erro aí. O outro ponto é urbanização de favelas, 41 a 42, também a mesma porcaria. Parte técnica. E outra é responsabilidade e controle de gastos. 41 a 43. Bolsonaro ganha por 2 pontos aí. Vamos ver a parte de segurança pública. 44 a 41. O governo Lula está melhor para a população do que o governo anterior. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia de quão ruim foi o governo Bolsonaro. Quando a gente fala aqui que a direita tem que se livrar do bolsonarismo, a gente fala...
para que a direita tenha uma chance de concorrer com a esquerda no Brasil, senão não vai ter alternância de poder. Se ficar amarrado aí na armadilha Bolsonaro, corre o risco, seríssimo risco, de perder a eleição. Se a direita ficar amarrada na armadilha Bolsonaro, corre um seríssimo risco de perder a eleição. Foi dica que não avisei aí. Tem que se livrar logo do bolsonarismo. A população enxergou assim entre o governo Lula e Bolsonaro. O governo Bolsonaro só ganhou em 3 itens, 2 da empate técnico. E o terceiro é rolha pra caramba, né? Não é rolha, né? É responsabilidade fiscal que é importante. Mas foi um governo terrível, horroroso. Os maiores problemas do Brasil atualmente, tem vários problemas aqui, mas eu vou me ater aos 4 primeiros. Criminalidade e tráfico de drogas para a população é o maior problema do Brasil. A gente já perdeu um estado, a Federação Rio de Janeiro, já assumiu o controle, a União perdeu o controle do Rio de Janeiro. Quem manda no Rio de Janeiro é a contravenção, narcotraficante ou milícia. Ponto. Durma com um barulho desse. E no Amazonas está caminhando para o mesmo caminho. O Brasil está caminhando a passos largos para perder o controle de mais um estado, indo para 2 estados a controle, indo para 2 estados com o controle do banditismo, do crime organizado. Mole o que é mais. É uma verdade isso aí. Aqui nós temos sempre dito ao inscrito do canal que essa parte de segurança pública e todo o sistema de justiça, desde a magistratura, toda tem que ser jogada no lixo e tem que ser refeita no Brasil. A começar pelos nomes. Tem que ter um sistema de polícia, nada a ver com polícia militar. Militar é defesa, polícia é segurança pública. Tem que já tirar esse nome, polícia militar, botar polícia, fazer uma reforma completa em todas as instituições que tratam de segurança, todos os códigos nossos, em toda a justiça brasileira. Se não fizer isso, é um enxugar gelo aí, ad eterno aí. Ad eterno, não vai mudar. Corrupção é um outro problema do Brasil. Eu acho que corrupção, que a gente tem acompanhado, tem menos casos, muito menos que tinha antigamente aí, nos governos petistas. O governo petista era um caso de corrupção por semana, mas é muito mais a sensação do déjà vu, e os nomes que protagonizaram os grandes casos de corrupção no Brasil estão todos no governo petista agora. Então é mais uma associação entre os nomes aí do que casos de corrupção, assim, a nível do governo federal. Não, os governos estaduais, municipais, continuam roubando a roda aí. Muita coisa. 53% dos brasileiros preocupados com corrupção. Então, a bandeira da Lava... Por isso, cara, quando o Bolsonaro, quando matou a Lava Jato, ele deu um grande tiro no pé dele. E agora tem que estuprar, mandar o bolsonarismo para cadeia. O máximo de bolsonaristas na cadeia. E o resto manda aí para cada um, vai procurar o seu novo capataz político aí. A criminalidade, 59% da população, quase batendo 60% ali a preocupação do brasileiro. Economia e inflação, 20,9% dos brasileiros estão preocupados com economia e inflação. Pobreza, desemprego e desigualdade social. É basicamente o mesmo número, 20,5%. Em que pese o desemprego está nos patamares mais baixos da nossa história. Que pese isso. Né? Mas aí tem como pobreza, desemprego e desigualdade social, não trata só do problema do emprego. Né? O emprego nós estamos quase ali, está com 7 pontos, está muito baixo o desemprego no Brasil. E espero que caia mais e o Brasil atinja um nível de pleno emprego aí, tá em 7,5%, se me falha a memória. Como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho neste momento? E como você avalia a situação econômica da sua família? A situação da família, 34% diz que está legal e 37% tá ruim. Para ver que é quase o mesmo número, é aquela sensação de você tá marcando passo no mesmo lugar. O governo Lula, muito igual ao governo Bolsonaro, os dois muito ruins. A situação do Brasil, para 32, está melhor. No geral, comparado com o último governo, que foi um horror, eu fico nos 32% que está melhor. Mas a maioria, e aí tem muito a ver com rede social, não acompanho os números dos indicadores mesmo,
45% acho que está pior, mas aí tem muito mais a ver com propaganda de rede social que a direita bolsonarista domina, mascara muito isso aí. Por exemplo, pouca gente sabe que o Brasil está nos menores índices de desemprego de sua história, 7,5%. Situação de emprego, 24% acho que está bom, e o desemprego, e 57% acho que está ruim. Você vê como a desinformação campeia. E o número de desemprego no Brasil é só 7,5%. Quase no pleno emprego aí. É muito mais percepção de propaganda isso aí do que dado concreto da realidade. Agora, uma outra perguntinha aqui. Qual a sua expectativa para a situação econômica do Brasil e do mercado de trabalho daqui a 6 meses? E qual a sua expectativa para a situação econômica da sua família? O brasileiro mostrou um otimismo aqui, o otimismo é sempre importante, né? 55% acho que vai estar melhor. O brasileiro acha que nós somos o país do amanhã que nunca chega. Então, o brasileiro tem esse coeficiente de otimismo. Eu acho que vai estar igual. Eu acho que vai estar tudo igual, viu? Tudo a mesma draga aí. E 33% acha que vai estar pior. Situação do Brasil, 52% acho que vai estar melhor, 33% vai estar pior. Eu acho que vai estar igual também. Eu estou no igual. Situação da família, 51%. Aí é muito pessoal, né, de cada um. Acho que vai estar melhor e 26% acho que vai estar pior. Indo já para o terço final da nossa apresentação, 55 minutinhos aí, batendo um papo com você. A imagem positiva ou negativa desses líderes. Eu vou citar todos aqueles que têm acima de 40%. Lula, imagem positiva, 48 pontos. E imagem negativa, a rejeição dele é de 48. Deu um empate do Luiz Inácio, 48-48. Rejeição alta, mas a imagem positiva também é alta, 48 pontos é muita coisa. Tarcísio de Freitas, o melhor nome da direita aí dos últimos... Não sei se o Tarcísio vai candidato, mas é um nome muito bom. 48 pontos de imagem positiva. Imagem negativa, pouca imagem, pouca rejeição, 32 pontos. Importante. Aí é um quesito favorável ao seu Tarcísio. Jair Bolsonaro tem 45 pontos de imagem positiva. O Tarcísio tem mais imagem positiva que o Bolsonaro, hein? E a rejeição, essa é estratosférica. Essa passou Luiz Inácio. 52 pontos, acho pouco. Esse estrupício é muito ruim. Acho pouco para ele. Eu acho que ele e o Lula tinham que ter rejeição de 60% cada um. Mas Brasil, né, cara? Brasil é assim. O Jaiminho, o Haddad, eu adoro, o homem que adora taxar, o Taxade aí, 43 pontos de imagem positiva, é uma boa imagem, e 42 de negativa, tá empatado ali. Michele Bolsonaro tem 43 pontos de imagem positiva, tudo acima de 40 é muito bom, viu? E tem, caramba, bicho, 48 pontos de imagem negativa. Eu tinha lido 68, mas 48 de imagem negativa. Bastante, mas leva a imagem positiva e negativa, está muito atrelado ao marido, né? O Alckmin, o Chuchu, 42 pontos de imagem positiva e 41 de negativa. Chuchu não fede nem cheira. A Simone Tebet, 42 de imagem positiva e 43 de negativa. Marina está abaixo dos 40, não vou nem falar da Grilo aí. Era isso que eu tinha para você, meu irmão, minha irmã. Pesquisa não foi boa para o governo, mas está longe de ser ruim. Está longe de ser ruim. Se você olhar por vários ângulos, de cada número desse dá para olhar uma perspectiva. O importante, extraindo essa perspectiva, a região mais antipetista passou a ser o centro-oeste. O agro é antipetista, o agro é anti-Lula, isso ficou muito claro. E a outra coisa muito claro que a região sul deixou de ser a mais antipetista e passou a aprovar mais o presidente Lula. Em função da tragédia do Rio Grande do Sul, em função das enormes mentiras propagadas aí pelo bolsonarismo, o Lula sai de uma imagem negativa de 38 pontos e avança para 43 pontos. 2 pontos a mais do que ele tinha quando iniciou o governo, que era de 41 pontos, graças ao bolsonarismo. O bolsonarismo inflou a pesquisa para o presidente Lula.
O PT tem muito a agradecer ao bolsonarismo. Se não fosse o bolsonarismo, esses números seriam muito piores, porque a mentira e as fake news, a população está de saco cheio, essa é a verdade. Está de saco cheio dessas mentiradas aí bolsonaristas na rede. A maioria está ficando de saco cheio. A turma de direita está ficando de saco cheio. Eu sempre estou de saco cheio com essa turma que mente aí nas redes, de direita ou esquerda, mas durante a tragédia do Rio Grande do Sul, esses caras exageraram na mentira. Exageraram e muito na desinformação, nos xingamentos. Isso refletiu positivamente para o governo Lula. Inscreva, curta e compartilhe. Aqui a mentira não é uma opção e você, inscrito no canal, cara, você não vai ser enganado. Aqui a gente não engana ninguém e traz sempre conteúdo qualificado para você. Valeu, até amanhã. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!